Olá, pessoal do YouTube! Esse é mais um vídeo da série sobre as organizações e funcionamento do mundo político, os termos e tudo mais. Nesse vídeo vamos falar dos sistemas de governo. Então, quer aprender sobre o sistema de governo? Então acompanhe o vídeo todo. Os sistemas de governo são a forma de divisão de poder, da relação de poder dentro do Estado, dentro da administração do Estado. Então, aqui na série, nós já falamos sobre formas de Estado, formas de governo, e se você quer aprender e quer assistir a série inteira, clique aqui nesse card e acompanhe todo o aprendizado e não perca nenhum. Não é inscrito no canal? Já se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Então, vamos para os sistemas de governo para entender como se dá a relação nesses diferentes sistemas de governo. Basicamente, os sistemas de governo, eles têm relação com a forma onde o executivo e o legislativo se relacionam. E também a relação entre o chefe de Estado e o chefe de governo. Então vamos primeiro conhecer os principais sistemas de governo. Nós temos como os principais sistemas de governo parlamentarismo, presidencialismo e o semipresidencialismo. Vamos falar sobre cada um deles. No parlamentarismo, nós temos um sistema parlamentar em que a população elege o parlamento através do voto, através das escolhas democráticas, e então, a partir da eleição da população, é visto a maioria no parlamento, se algum partido ou alguma coligação alcançou maioria no parlamento. Se houver a maioria, essa maioria, esse partido que alcançou a maioria, ele indica o primeiro-ministro, ele indica aquele que vai ser o chefe de governo. Então nós temos, por exemplo, a Alemanha, a Itália, a Islândia, a Irlanda, países parlamentaristas onde o sistema funciona dessa forma. Então, no parlamentarismo, nós não temos o que temos, por exemplo, no Brasil, onde nós temos o executivo apartado, separado do legislativo. No parlamentarismo, o executivo depende diretamente do legislativo, pois o governo só se sustenta se ele tiver maioria no parlamento. Como eu disse, é a maior parte do parlamento que indica o primeiro-ministro. E aí você pode perguntar, mas se tiver vários partidos e um partido ele não alcança a maioria total ou soberana dentro da eleição do parlamento? Então, quando acontece esse tipo de situação, o partido vencedor, às vezes acontece dele ser o vencedor, mas ele não ter condições de ter maioria absoluta. Quando acontece esse tipo de situação, são feitas alianças com partidos menores que têm princípios ou ideologias parecidas com o partido que alcançou maioria, mas ainda não tem condições de indicar o primeiro-ministro, para dar sustentação a esse governo. Então é montada uma base de apoio, uma base parlamentar, para que ele possa indicar o primeiro-ministro. Então, quando o primeiro-ministro, no sistema parlamentar, que ele é o representante do governo, ele tem problemas populares, não consegue administrar o país, comete erros ou se envolve em escândalos, a base parlamentar ela diminui e então pode entrar em vigor um mecanismo chamado voto de desconfiança, que existe dentro do parlamentarismo, que ele é o quê? Basicamente, o voto de desconfiança, ele é o parlamento dizendo que não confia mais naquele governo, que não confia no primeiro-ministro. Isso vai a voto dentro do parlamento, os parlamentares votam, e se o voto de desconfiança for aprovado, o governo cai, ele é retirado do cargo e o próprio parlamento elege um novo primeiro-ministro. Aqui tem um porém. Essa queda do governo, ela acontece muito rápido, é apresentado um voto de desconfiança, logo isso já é votado. Se passar, o primeiro-ministro já cai e o parlamento elege um novo primeiro-ministro para formar um novo governo sob uma nova base. O que pode acontecer, às vezes, é de gerar um atrito no parlamento. Nenhum partido ou nenhuma coligação conseguir formar maioria para indicar esse primeiro-ministro, não ter votos suficientes, e aí travar o sistema. Quando isso acontece, existem dois mecanismos. Quando isso ocorre nas monarquias constitucionais, como existe a figura do monarca, ele dissolve o parlamento
ou ele assume as funções administrativas temporariamente, enquanto o parlamento resolve as questões políticas até eleger um primeiro-ministro. Isso não é absurdo. Isso aconteceu, por exemplo, na Bélgica recentemente, em 2011, quando a Bélgica ficou mais de um ano sem governo e o rei, então, assumiu as funções administrativas junto com o governo provisório, enquanto o parlamento resolve as questões políticas que impediam de ser eleito um novo governo. Porque já foram feitas novas eleições, a população já votou, então o rei decidiu assumir, junto com um conselho de governança. Quando acontece esse tipo de situação, não são aprovadas leis, só aquelas leis básicas de funcionamento do país, mas as questões administrativas passam para a figura do monarca, junto com esse conselho administrativo, que tem também um aval do parlamento. Então, ele passa a ser a função administrativa, enquanto o parlamento resolve aquela situação até eleger um primeiro-ministro, e aí o rei devolve as funções administrativas todas para o primeiro-ministro e segue a vida. Mas o país não para quando acontece essa questão política. Existe também o caso de quando dá essa trava no sistema, digamos assim, numa república parlamentarista. Caso que aconteceu, por exemplo, recentemente na Itália. A Itália teve um problema, ela travou o sistema, nenhum partido formava a maioria para indicar o primeiro-ministro e ficou nessa questão durante algum tempo. Se faz novas eleições parlamentares, se convocam eleições gerais e a coisa não anda. Então, existe essa questão de travar quando nenhum partido ou nenhuma coligação consegue formar a maioria para indicar o primeiro-ministro. Mas é um sistema também que favorece muito quando o governo é muito ruim. Então, por exemplo, um governo ele não está administrando ou está tendo péssima aceitação popular, rapidamente o parlamento consegue se reunir, derrubando aquela base de apoio que eu já comentei, ele se reúne, vota o voto de desconfiança, derruba esse governo e já substitui o primeiro-ministro, formando um novo governo de forma muito rápida. Então, o país parlamentarista ele tem muito menos chance de entrar em crise do que um outro modelo de sistema de governo. Então, o parlamentarismo é sempre melhor do que outro sistema? Não sempre. Como eu disse, ele pode ter problemas que travam o seu modelo, mas ele tem mecanismos de sair dessa situação de forma mais clara. No presidencialismo, nós temos a separação entre o poder executivo, entre o chefe de governo e o legislativo, a casa parlamentar. No presidencialismo, o presidente acumula duas funções, chefe de Estado e chefe de governo. Já falei isso no vídeo sobre diferença entre Estado e governo e nas formas de governo. Então, dá um clique aqui na playlist sobre política, nessa playlist que você está, e assista todos os vídeos, se você não conhece, para acompanhar toda essa sequência. Então, no presidencialismo, o presidente ele é separado do parlamento. Eles são figuras distintas. Não necessariamente o presidente depende de um apoio no parlamento para ele governar. Então, no presidencialismo, independente se ele tem apoio ou não no parlamento, ele vai terminar o mandato dele. Então, tempos de governo são diferentes em países diferentes. Tem países que são 5 anos, 6 anos, 4 anos, como é o nosso caso, mas o presidente, assim que ele toma posse, se ele não comete nenhum crime, ele tem a garantia que ele vai cumprir os 4 anos, independente da sua gestão. Se a gestão for mal, se a gestão for boa, se for ruim, se tiver pouco apoio popular, muito apoio popular, se tiver pouco apoio parlamentar, muito apoio parlamentar, em tese ele garante o seu mandato até o fim, pois ele não depende desse apoio parlamentar para manter o seu governo, diferente do parlamentarismo. Então aqui no presidencialismo, um governo só cai, só é possível derrubar o chefe de governo se ele comete algum crime ou se ele comete alguma falta muito grave contra a administração pública. E aí, neste caso, o parlamento pode se reunir e abrir contra ele um processo de impeachment, que, infelizmente, nós brasileiros conhecemos muito bem, que é quando o parlamento se reúne para discutir uma questão, se o chefe de governo deve continuar ou não, se ele cometeu algo grave contra a nação, se ele cometeu algum crime, se ele cometeu algum ato administrativo contra os interesses da nação,
e aí então, se for aprovado esse processo de impeachment, ele sai e fica em seu lugar, geralmente fica em seu lugar o vice-presidente ou o chefe do legislativo, assume a função de chefe de governo no lugar do governante deposto, no lugar do presidente que foi deposto pelo processo de impeachment. Então, esse é o sistema presidencialista, onde o presidente ele não depende de apoio parlamentar para manter o seu governo. Ele só é deposto mediante crime ou algum problema administrativo ou algo grave que ele tenha cometido contra a nação. E por último, temos o semipresidencialismo, que é quando o sistema ele tem um presidente, mas ele também tem um primeiro-ministro que sai ali do parlamento. E qual é a característica? A característica é que tanto o presidente quanto o primeiro-ministro, eles dividem as funções executivas. Então, aquelas funções da chefia de Estado e chefia de governo, elas são divididas entre o presidente e o primeiro-ministro. Basicamente, para resumir, nós temos o parlamentarismo, onde nós temos o parlamento como fonte do poder executivo. Então, a partir da eleição do parlamento, é indicado o primeiro-ministro, que será o chefe de governo daquele país, que vai administrar efetivamente aquele país, e o chefe de Estado, ele é separado. Se for uma monarquia, é o monarca. Se for uma república, é o presidente, que também é eleito de outra forma. Então, nós temos, numa república parlamentarista, um presidente e um primeiro-ministro. O primeiro-ministro sai do parlamento, o presidente cuida das questões de Estado, mas é eleito à parte. No presidencialismo, nós temos o presidente, que acumula as funções de chefe de Estado e chefe de governo, e nós temos separados o parlamento, o poder legislativo. Então, como eles são separados, o governo, a chefia de governo, não depende de apoio direto do parlamento para manter o seu mandato, como no sistema parlamentarista. E por último, temos o semipresidencialismo, onde o presidente ele é eleito assim como o primeiro-ministro. Porém, o primeiro-ministro ele acumula a função de chefe de governo e o presidente é o chefe de Estado, mas quem administra é o primeiro-ministro, juntamente com o chefe de Estado, que é o presidente. Então, as funções de Estado e as funções de governo, elas são divididas entre presidente e primeiro-ministro. Vamos a exemplos de países que adotam estes sistemas de governo. Então, por exemplo, república parlamentarista. Nós temos a Irlanda, nós temos a Alemanha, nós temos a Itália. Monarquia parlamentarista. Nós temos a Suécia, a Bélgica, o Japão e o Reino Unido. República presidencialista. Nós temos o Brasil, os Estados Unidos e a Coreia do Sul. República semipresidencialista. Nós temos Portugal, nós temos a França e nós temos a Rússia. Então, daí nós temos uma dimensão dos sistemas de governo, das suas relações de poder e como eles funcionam. E aí, gostou? Se gostou, deixe seu like. Ficou alguma dúvida ou algum questionamento? Deixe no comentário que eu não deixo de responder nenhum. É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo.